Nesta noite eu quero dar continuidade ao que o Senhor me permitiu compartilhar ontem no retiro. Foi realmente tremendo, foi algo muito poderoso. E quero seguir então nessa onda do Espírito. E eu sei que Deus vai falar a teu coração, ao meu coração. Mesmo que você não tenha estado ontem no retiro, acredito que o mesmo Espírito que nos ministrou ontem está hoje para nos ministrar de uma forma ainda mais poderosa. Quantos querem mais de Deus? Amém. Deus sempre tem mais. O céu é uma fonte inesgotável. O céu nunca fica falido. Nunca tenha medo de pedir a Deus mais um milagre, mais um agir sobrenatural dele. Porque o estoque de milagres nunca se esvazia no céu. Deus sempre tem mais um, e mais um, e mais um, para aquele que crê. Porque para aquele que crê, tudo é possível. Quando você se torna uma pessoa de fé, quando você entra no terreno da fé, você entra no terreno das possibilidades. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16, vamos ler do versículo 6 em diante. Ontem no retiro foi falado sobre sonhos, sobre conquistas. E um dos sinônimos de sonhos podemos dizer também que é ter uma visão, um projeto, um destino traçado. Aí quem disse que visão é olhar o futuro antes de que ele aconteça. E aqui nós vamos encontrar um personagem muito destacado na nova aliança, no início do começo da vida da igreja na terra. A igreja, que é uma instituição divina, a igreja não é uma invenção humana, não foi um homem que criou, que arquitetou a igreja como se fosse uma empresa, um negócio, não. A igreja é uma instituição divina. Jesus criou a igreja. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja, a Assembleia dos Santos, os escolhidos, os remidos. Somos o corpo de Cristo e Jesus é a nossa cabeça. Amém? E nele nós somos nutridos, edificados, fortalecidos. Olha o que diz então Atos 16, 6. Passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. Paulo teve de noite uma visão. Diga comigo assim, visão. Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem macedônio que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, diga visão. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. E aí, bom, sigue a história. Eles partiram imediatamente, sem ficar procrastinando, enrolando. Eles receberam a visão, entenderam que a visão era de Deus, e então partiram para obedecer a visão. Eles se comprometeram com a visão, porque a visão não era humana, era uma visão de Deus. Na visão humana era ir pregar na Ásia, mas esse não era o tempo nem o momento para eles pregarem na Ásia. Deus tinha uma visão para Macedônia. E procurando no original grego, vocês sabem que a maior parte do Novo Testamento, o original é no idioma grego. A palavra que é traduzida como visão é a palavra grega orama. Diga assim, orama. Orama. De aí derivam algumas palavras familiares para nós, né? Cronograma, panorama, não é mesmo? E todas têm que ver com visão, orama. Mas tem uma tradução da palavra orama que muito me impactou. A palavra orama, que aqui é bem traduzida como visão, também pode traduzir-se como
espetáculo. Diga así, espetáculo. ¿Cuántos ya assistieron a un espetáculo? A veces un espetáculo de teatro, un espetáculo esportivo. Alguns gostam muito de assistir séries onde tem diferentes espetáculos, né? E sempre num espetáculo vai ter os protagonistas do espetáculo e os espectadores do espetáculo. E eu quero te dizer nesta noite que Deus te criou para ser protagonista da história da tua vida. Deus não te criou para ser um figurante, um coadjuvante na história da tua vida. Na tua vida você precisa tomar o papel que Deus te deu, que é um papel de protagonista. Não deixe o medo ser o ditador da tua vida. Não deixe que as circunstâncias governem a tua vida. Não deixes que outros decidam por você. Toma as rédeas da sua vida no governo do Espírito Santo e entre na visão, no espetáculo, no orama que Deus tem para você. Porque a vida nesta terra é uma só. Nós não acreditamos na reencarnação porque não há base bíblica para isso. A Bíblia diz que as pessoas morrem uma só vez e depois o juízo. Então, nesse lapso de tempo, nessa peregrinação, você tem a oportunidade e a chance. E você escolhe se você quer viver como um figurante, como um coadjuvante ou como um protagonista na história da tua vida. Paulo escolheu viver intensamente a nova vida que Deus lhe deu naquele encontro a Damasco. Ele era um religioso, um fariseu fervoroso, só que ele estava no caminho errado. Ele achava que estava servindo a Deus, só que estava fazendo coisas contra Deus. E quando ele teve um encontro, mudou sua vida. E agora, Deus dá uma visão clara. Olha, neste tempo, Deus quer te usar na Macedônia. Porque assim como existe o nosso cronômetro, alguém está com relógio aí? O meu quebrou estes dias, ando desesperado sem relógio. Alguém está com relógio aí? Então, é o cronos, é o cronômetro, segundos, minutos. Mas existe no mundo espiritual um tempo chamado Kairos, o tempo de Deus. E nós, para sermos protagonistas da vida que Deus tem para nós, temos que procurar estar no tempo de Deus, no tempo certo, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com a atitude certa. Como o pastor Gerson falou, eu trabalho 2 vezes por semana no Rio de Janeiro. As pessoas falam que o Rio de Janeiro não é para amador. E realmente o Rio de Janeiro é surreal. Tem coisas que, né, o irmão Ronald também conhece muito bem. Armamento de guerra, fuzis, balas voando, enfim. Mas uma das orações que eu sempre faço quando vou para o Rio de Janeiro: Senhor, não deixes que eu esteja no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, com a atitude errada. Porque isso poderia ser fatal. Vocês ficaram sabendo daqueles dentistas que mataram lá na Barra da Tijuca? Só porque um parecia com um miliciano e os outros estavam no lugar errado, na hora errada, e foram confundidos e alvejados. Agora nós temos um Deus que sabe mais do que um GPS, que sabe mais do que qualquer pronóstico. Deus conhece teu passado, teu presente e teu futuro. E se você se alinha com Deus, se alinha com o Espírito Santo, Deus pode soprar, encher a tua vela e te levar ao porto, ao destino que Ele tem para a tua vida. Agora é necessário tomar um compromisso com a visão. Escuta esta fórmula que vou te falar, que quando chegou na minha vida trouxe um up, trouxe muita clareza. Presta atenção. Se você tem uma visão, chame-se visão ou chame-se sonho. Se você tem um sonho, uma visão, só que você não trabalha em prol
de conquistar, de realizar esse sonho, essa visão, sabe qual vai ser o resultado de visão sem trabalho? O resultado é ilusão. E quantas pessoas levaram o sonho, levaram a visão ao cemitério porque nunca trabalharam, nunca acreditaram de que era possível com Deus, porque era grande demais, enfim. Então tiveram só uma ilusão. Agora tem outras pessoas que são esforçadas, trabalhadoras, pessoas que se esforçam, que trabalham, que fazem, que servem, só que não tem uma visão, não tem um alvo, não tem um objetivo definido. Então estão sempre fazendo coisas, mas nunca chegam a lugar nenhum, porque não tem um objetivo traçado, não tem uma visão, não tem um sonho claro. Então trabalho sem visão dá como resultado frustração. A pessoa chega a certa idade, as forças já se esgotaram e vê que finalmente não conquistou nada, porque nada tinha em claro do que ele queria. Então aquele que a nada aponta, nada vai alvejar. Agora, se você tem uma visão, um sonho, e você soma trabalho, esforço, compromisso, perseverança, visão, mais trabalho em prol da visão, o resultado é a realização. Porque volto a dizer o que está escrito: com Deus tudo é possível. Nós vemos isso nos personagens da Bíblia. Nós vemos isso também na nossa própria história de vida. Tem alguns sonhos, algumas visões que levam semanas em se realizar. Outras levam meses, outras levam anos, outras levam décadas. Mas se o sonho, se a visão vem de Deus, pode estar certo, meu amigo, minha amiga, Deus é fiel. Quantos podem dizer, Deus é fiel? Deus é fiel para cumprir o que te prometeu. Mas como falamos ontem no retiro, você precisa estar ligado, antenado com Deus, para não perder o timing, para não perder a pegada. Algo que sempre peço a Deus é: Senhor, me mostra o próximo passo. Porque quando Deus te dá um grande sonho, muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Mas uma viagem de 20.000 quilômetros começa com o primeiro passo. E aqui foi o que aconteceu. Deus mostrou Macedônia e eles partiram. Não ficaram enrolando, será, não será. Vamos fazer uma provinha com Deus, a ver se chove, se não chove, se sai o sol. Não. Deus deu a visão, vamos partir com aquilo que nós temos. Lembra que Moisés fala: Senhor, como que eu vou ir lá falar com o faraó? O que você tem na mão? Tem um cajado, então joga no chão. O que você tem na tua mão? Jesus falou para os discípulos: alimentem vocês a multidão. Ah, Senhor, mas a gente não tem suficiente. O que vocês têm? São 5 pães e 2 peixinhos. Então traz para aqui. Mesmo que o que você tenha aos teus olhos seja pouco, esse pouco nas mãos de Deus pode ser o suficiente que você precisa para alcançar o alvo, o objetivo, o sonho, a visão que Deus te deu. Aleluia. Agora, abra sua Bíblia junto comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo número 30. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30. Aqui Jesus fala o seguinte, olha que interessante. Marcos 4:30. De novo ele diz: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou seja, a que semelhante o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Que essa outra tradução também de orama, pode ser espetáculo, pode ser algo que se enxerga com atenção, pode ser uma representação. E aqui Jesus diz: com que vamos representar o reino de Deus? É como um grão de mostarda, que quando se semeia é a menor, diga assim, a menor. É a menor de todas as sementes sobre a terra. Tendo, porém, sido semeado, cresce e faz a maior, diga assim, a maior de todas as hortalizas, e deita grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se a sua sombra.
Interessante. Jesus coloca a menor das sementes que se torna a maior das árvores. Por que ele coloca estes extremos, menor e maior? Porque nos fala do desenvolvimento. É a hortaliça que tem maior crescimento, maior desenvolvimento. A Bíblia fala, crescendo sempre na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos parar de crescer em Deus. Você não pode se estagnar, se estancar, ficar parado. Se a água fica parada, ela acaba depois gerando mal, se apodrecendo. Precisa correr, precisa crescer. O fluir de Deus na tua vida. Irmão, Deus tem grandes coisas para você, para este final de ano, para o ano 2024, mas você não pode ficar parado. Não pode ficar quieto. Tira da sua cabeça esse relaxamento, esse deixa a vida me levar. Não! Toma uma posição de protagonista. Escolha a vida que você quer viver em Deus. Escolha grandes sonhos, escolha grandes desafios que vão te manter motivado, vão te manter vivo. Porque como falei ontem, é melhor morrer acreditando do que viver em incredulidade. Viver em incredulidade é chato, é triste. Ah, mas é tão difícil, pastor. Mas disso se trata a vida, de enfrentar ursos, de enfrentar leões. Mas com o poder de Deus os venceremos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas nós faremos memória do nosso Deus. Vamos acreditar. Vamos a lutar por grandes sonhos, por grandes coisas, para que as pessoas vejam e temam e saibam que há um Deus na armação dos búzios, que há um Deus na tua vida, que há um Deus na tua família, que há um Deus nesta igreja. Não vamos nos acomodar, não vamos nos conformar, vamos a quebrar com esse espírito conformista. Vamos ter um espírito diferente. Diga assim, espírito diferente. Vamos lá, Números, capítulo número 14, gosto muito disto. Números, capítulo 14, versículo 24. Vou me hidratar um pouquinho porque o clima está quente. Diz assim a palavra do Senhor: o meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Lembra na história dos 12 espias? 10 foram negativos, 10 foram pessimistas, 10 viram a metade do copo vazio, 10 viram os obstáculos, os problemas, as dificuldades. Mas houve 2, Josué e este personagem aqui, Caleb, que tomaram uma posição de protagonista, tomaram uma posição de herói da fé e disseram: não, se Deus está conosco, maior é nosso Deus, nós vamos papar ele como se come um pão. Espírito diferente. Diga, espírito diferente. Gostei do que falou o pastor Pedro. O desafio é grande, mas não é maior que a nossa fé. Não é maior que o nosso Deus. Sim, vai ter gente que vai zombar, porque a fé é loucura para o carnal. Assim zombaram de Noé também quando ele estava construindo a arca. Mas ele tinha uma visão. Vai vir chuva, embora nunca antes tinha caído um pingo de chuva sobre a terra, sabia? Nunca tinha chovido, nunca. Mas ele tinha um orama, tinha uma visão, e ele escolheu ser protagonista, ser o construtor da arca, contra todos os pronósticos. E disso se trata a fé. A fé te leva a viver pela voz de Deus e não pelas circunstâncias. Os 10 olharam para os gigantes, mas Josué e Caleb olharam para o Deus que está além dos gigantes. Espírito diferente,
espírito superior. Olha o que diz Daniel, gosto muito também, Daniel capítulo 5. Pessoas que escolheram serem protagonistas, por isso que milhares de anos depois, a morte deles, continuamos falando deles. Por quê? Porque eles não escolheram ser coadjuvantes. Porque amigos, amigas, ser coadjuvante, ser figurante é muito fácil. Deite numa rede, deite numa cama e deixa a vida levar. Deixa essas coisas acontecer, deixa outros decidirem por você. Que você não vai ser lembrado quando você for embora. Mas você pode escolher fazer a diferença no teu mundo, na tua história, na tua geração. Diz assim, Daniel capítulo 5, versículo 12. Por quanto se hallou neste Daniel, a quem um rei pôs por nome de Belsasar, um espírito excelente. Tem uma versão que diz assim, um espírito superior, um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chame-se agora Daniel e ele dará interpretação. Uau! Seja uma pessoa de solução, seja um homem, uma mulher de resposta. Não seja uma pessoa problemática, não seja aquela pessoa que sempre traz um problema consigo, sempre traz um problema com uma notícia. Não! Você é um homem, uma mulher de Deus, você é um homem, uma mulher de resposta, de solução. No teu trabalho, na tua empresa, leva sempre a solução. No teu bairro, na tua comunidade, onde você passar, seja uma pessoa de solução. Não seja um narrador de problemas, não seja um comentarista de problemas. Seja um propagador de boas novas. Isso é o evangelho, boas notícias. Qual é a boa? E aí você chega com o evangelho, chega com uma boa resposta, com positividade, com energia divina, com energia dinâmica. Olha o que diz mais sobre Daniel capítulo 6, versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguido entre eles, distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o seu reino. Seja cheio do espírito, tire da sua vida o pessimismo, a negatividade. Ah, pastor, mas você não conhece a minha história é muito triste. Esquece do passado. Deus tem coisas novas para você neste ano 2024. Escolha viver o novo de Deus, o vinho novo, a novidade que Deus tem para você. Tenha um espírito excelente, um espírito de conquista, um espírito de nobreza. Olha o que diz 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus. Quantos são de Deus aqui? Nós somos de Deus, amém? Ele nos escolheu, Ele nos deu a fé, Ele nos separou. Nós somos de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceste, porque maior, diga assim, maior. Porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Nós, cristãos evangélicos, nós somos cidadãos de segunda categoria. Nós somos filhos e filhas do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, do dono do ouro, da prata, daquele que governa o mundo e o universo está debaixo dos seus pés. Esse é nosso Pai. Não se envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Vocês são de Deus, vocês são vitoriosos. Maior é aquele que está em nós. Quando o problema bater na tua porta, quando a dificuldade vier, lembre-se, Deus é maior do que teu problema. Deus é maior do que a tua dificuldade. Chame-se problema financeiro, dificuldade na área da saúde, dificuldade nos relacionamentos. Não tenha medo, tenha fé. Não deixe que o medo, que o pânico governe a tua vida. Tenha fé em Deus.
Eu sei que às vezes as circunstâncias se apresentam como gigantes, querendo nos amedrontar. Mas ficar aí embaixo da coberta sem querer sair não vai solucionar o problema. Os medos, os gigantes são para enfrentá-los e vencê-los debaixo do poder e autoridade do Senhor. Porque maior, diga assim, maior é aquele que está em nós. Ele é maior. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo número 1. Versículo 50. Evangelho de João, capítulo 1, verso 50. Diz Jesus: porque te diz que te vi debaixo da figueira, crês? Ele tinha dado uma revelação para Natanael. E então Natanael, que estava fechado, de repente, puf, o coração se abriu através de um rema, de uma revelação de Deus. Então Jesus disse: porque eu te dei essa revelação, você acreditou? Coisas maiores do que esta verás. Diga assim, coisas maiores. Diga mais alto, coisas maiores. Diga para a pessoa que está do seu lado, coisas maiores. Para outra pessoa aí perto, coisas maiores. Para 2024, coisas maiores. Para a Armação dos Búzios, coisas maiores. Para a primeira igreja batista aqui na Vila Caranga, coisas maiores. Para a tua família, coisas maiores. O poder de Deus nunca decresce, sempre vai em aumento. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele já pregou em muitos estádios, em diferentes países, pregou no Madison Square Garden, nos Estados Unidos, pregou em muitos países, multidões. Deus já usou ele com diferentes sinais, coisas maravilhosas. E uma vez perguntaram para ele o seguinte: pastor, qual foi o maior culto que você pregou assim, o mais poderoso, o mais espetacular? E ele poderia ter tirado onda, né? Porque pregou para tantas multidões, em tantos estádios. Mas ele falou algo que me impactou. Ele falou assim: o maior culto da minha vida é o próximo. Aleluia! É o próximo. É o que está por vir, porque Deus nos leva em aumento até que o dia é perfeito. Ele nos leva de glória em glória, de poder em poder, de triunfo em triunfo. O diabo quer que você fique olhando para trás. Alguém disse o seguinte: depressão, excesso de passado. Você olha para trás demais. O que aconteceu lá na infância, o que aconteceu na adolescência. Ansiedade e excesso de futuro. E que pode acontecer o mês que vem, que pode acontecer o ano que vem, Então não tenha excesso de passado, não tenha excesso de futuro. Viva o hoje. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar no Senhor. Vamos confiar. E o amanhã Deus pertence. Deus proverá. Deus suprirá conforme as suas riquezas em glória. Mas o melhor de Deus está por vir. Coisas maiores do que estas verás. Então acrescentou: na verdade vos digo que vereis. Olha o que Jesus fala: o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Diga assim: subindo e descendo. Interessante. Ele não disse anjos descendo e subindo, porque nós sempre temos a ideia de que os anjos estão só no céu. Não. Deus colocou anjos ao teu redor. O guarda de Israel não dorme. Deus colocou um anjo aí do lado de você. Por isso que diz anjos subindo e descendo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus disse: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Quantos podem louvar a Deus pela sua amizade, pela sua companhia, pela sua proteção? Louvado seja Deus. Evangelho de João, já estou finalizando. Capítulo número 5 do Evangelho de João. Capítulo 5, versículo 19. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente.
Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará maiores obras. Diga assim, maiores obras. Maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Deus tem coisas maiores. Você já teve experiências com Deus. Você já tem testemunho, você já tem provado a existência de Deus. Por isso que você está aqui nesta noite. Você sabe que Deus existe. Você já viu Deus obrando, agindo. Mas eu quero te dizer, conforme a Escritura, Deus tem coisas maiores. Creia, acredite, não perca a expectativa. Seja um protagonista, seja um fazedor de história. Não seja um figurante, não seja um coadjuvante. Se levante em fé e Deus vai te surpreender. Não coloque limites a Deus. Não coloque Deus numa caixinha. Deus quer que você tenha sonhos maiores, porque Ele está contigo. Ele te dá o Espírito sem limites. Acredita em coisas grandes e impossíveis. Tira fora, lança fora o espírito de covardia, de medo, de timidez, de vergonha. Tenha pensamentos maiores. Use o tempo e as coisas para criar ambientes de excelência. Use sua boca para falar bênção e não maldição. Use sua mente para criar, para superar barreiras e desafios. Libere o potencial que Deus colocou em você. Deus quer que você faça obras maiores. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo número 12. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, quantos creem em Jesus? Eu creio em Jesus como Senhor, eu creio Ele como Salvador, eu creio Ele como Redentor, eu creio Ele como meu advogado, eu creio nele como meu bom pastor, eu creio nele. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará as mesmas, menores. Diga comigo, maiores. E as fará maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Jesus está à direita do Pai. E Ele promete coisas maiores. E realmente hoje nós, através da tecnologia, o culto está sendo transmitido para todo mundo. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo pode acessar o culto agora. Nós realmente estamos em um tempo onde podemos viver coisas que ninguém viveu, ver coisas que ninguém viu, ouvir coisas que ninguém ouviu, porque são estas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam ao Senhor? Então não fique apocado, não fique diminuído, não fique amedrontado. Se levante, você foi chamado para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por debaixo. Aleluia. Seja protagonista na história da sua vida. Deus te deu um nome, te deu na digital. Deus escreveu teu nome no livro da vida. Deus te selou com o Espírito Santo. Você é precioso para o Senhor. Não tenha medo. Deixe que o perfeito amor de Deus lance fora todo medo de você. Não fique isolado, não fique sozinho. Sabem, o predador, quando ele está procurando uma presa, ele sempre vai procurar aquela presa que está desgarrada da manada, que anda sozinha, que anda ferida, porque é uma presa fácil. Então esteja junto, se fortaleça na fé, busca comunhão com Deus e com os santos. Não faça Deus pequeno em sua vida. Tenha sonhos maiores, elabore pensamentos maiores, faça obras maiores. Deus te habilitou para trazer a esta terra as riquezas eternas do céu. Manifestar o bom perfume de Cristo. Não seja tímido. Avance, cresça e multiplique-se em nome de Jesus. Quero que se coloquem de pé, por favor. Espetáculo, orama.
Não viva a vida toda como um espectador, vendo Deus fazer milagres aqui, ali, mas nunca em você. Não. Deus tem algo que é para você e para mais ninguém. Porque você é especial para Deus. Deus tem um relacionamento com a igreja, mas também tem um relacionamento tete a tete, pessoal com cada um. É um Deus pessoal. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e é o teu Deus. Você pode falar seu nome. Ele é o Deus de Omar. Fala teu nome aí. Ele é o Deus de Omar, Ele é o Deus de Pedro, o Deus de Gliceia, o Deus de Alejandra, o Deus de Priscila, o Deus de Gesiel. É o Deus de Omar, Ele é meu Deus. E isso significa que eu estou habilitado para viver histórias espetaculares, maravilhosas com Deus. Assim como Abraão teve sua história, Isaac teve sua história, eu fui chamado a ter a minha história com Deus. Quando a gente estava por ganhar o nosso filho Guido, algumas pessoas falaram assim: mas não vai colocar um nome bíblico, pastor? Não. Deus já tem um Abraão, Deus já tem um João, Deus já tem um Paulo, Deus já tem um Pedro. Agora Deus tem que ter um Guido, que tem um bom significado, aquele que guia, aquele que mostra o caminho. Mas cada um chamado a construir a sua história com Deus. Não tenha medo. E Deus não faz acepção de pessoa. Deus pode te usar, independentemente da tua cor de pele, a tua nacionalidade, a tua idade. Veja a palavra profética de Joel, que foi citada também pelos apóstolos, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre quem? Sobre toda a carne. Crianças, jovens, adultos, anciãos. Levante suas mãos aos céus em posição de receber. Diga: Senhor, eu recebo esse espírito de ousadia, esse espírito criativo, esse espírito de excelência, esse espírito diferente. Eu lanço fora o medo, o temor, o pânico, a vergonha. Eu lanço fora tudo aquilo que limitou a minha visão, Senhor. Eu quero a tua visão. Me mostra o teu espetáculo, me mostra o teu roteiro, o teu script para a minha vida. Porque a partir de hoje eu serei protagonista, Senhor. Eu fui chamado a ser cabeça. Eu estou nesta igreja para somar, para multiplicar. Eu vou ver anjos subindo e descendo. Eu vou ver os céus abertos. Eu vou ver milagres, prodígios e maravilhas na minha casa, no meu lar, na minha família, no meu bairro, na minha cidade, na minha igreja. Oh, Santo Deus de Israel, faça mais uma vez coisas maiores. Deus tem novas oportunidades. Deus já te perdoou. Teus pecados já foram perdoados. Você está livre da acusação. Não deixe o inimigo te limitar, não deixe o inimigo te acusar. Você já está livre, você já está perdoado, você já foi remido pelo sangue do Cordeiro. Creia, Deus tem obras maiores, coisas maiores. Você vai ser um fazedor de história. Aleluia. Acredite em Deus e acredite no potencial que há em você. Amarás o teu próximo como a você mesmo. Você precisa amor próprio também, sim. Você precisa confiar que Deus pode usar você. Mesmo com tuas imperfeições, Deus pode te usar. Mesmo com tuas limitações, Deus pode te usar. E Deus quer te usar. Se coloque nas mãos do Senhor. Porque o trabalho é muito, a ceifa é grande. E Deus conta contigo como um obreiro, como uma obreira, para este tempo, para a última grande colheita. Aleluia! Sim, Senhor, consagramos nossa vida, nosso lar, nossa casa, nossa família a Ti. E nós nos dispomos a viver coisas maiores, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor.